Agosto. Capítulo 12. Passavam alguns minutos da meia-noite quando Chicão pediu as chaves do carro à sua amiga Zuleika. Não sei a que horas eu volto. Não me espere. Você não me disse o que vai fazer. Vou levar um figurão para dar uma bimbada com uma dona no Hotel Colonial, na Niemeyer. Ele finge para a patroa que vai para São Paulo e fica por aqui mesmo para dar uma trepada fora da rotina. Acho que tem medo de ir sozinho para aqueles lados. Não sei se ele vai querer dormir com a dona. Se dormir, só venho de manhã. Fico no carro esperando por ele. Está satisfeita? Depois racho com você a grana que o cara disse que vai me dar. Vou levar a mala preta. Os halteres são para ele. Esse sujeito precisa desses halteres para comer a dona? O mundo está cheio de gente biruta, amorzinho. No volante do velho Armstrong de Zuleika, Chicão parou em frente ao edifício Deauville. Raimundo estava na portaria. Ainda era cedo para fazer o trabalho. Chicão ligou o carro e foi para o Largo do Machado, estacionando próximo das estações de bondes da Light. Caminhou até o restaurante Lamas, atravessou o comprido salão por entre as mesas quase todas ocupadas em direção aos fundos, onde ficava a sinuca. Não havia mesa de sinuca vaga. Uma madrugada de quarta-feira, bastante movimentada, pensou Chicão. Durante algum tempo observou os que jogavam e os que peruavam. Gostava de olhar as pessoas. Eram tão parecidas umas com as outras e ao mesmo tempo tão diferentes. Durante a guerra vivera um longo tempo no meio de homens, todos usando o mesmo uniforme verde-oliva, falando as mesmas gírias, fazendo as mesmas brincadeiras, buscando os mesmos prazeres, sentindo os mesmos medos e, no entanto, pudera perceber que as diferenças existentes entre eles eram maiores do que as semelhanças. Falara com o tenente Lobão sobre isso, mas o tenente respondera que todos os homens eram basicamente iguais. O tenente não sabia nada. Era como a Zuleika, que depois de ouvir, sem entender lhufas o que ele lhe dissera sobre isso, respondera que o hábito não faz o monge. Perguntou a um dos perus que zanzavam em torno das mesas se queria jogar. Estou duro, disse o sujeito. Eu pago a hora, disse Chicão. Jogaram, sem fazer apostas. Você joga bem, disse Chicão, que com a cabeça no trabalho que ia fazer prestara pouca atenção no jogo, mas, mesmo assim, ganhara uma partida. Já ganhei do Carne Frita. Você sabe quem é o Carne Frita, não sabe? Quem não sabe? Jogo duro aquele. Ficamos pelas 7. Juntou gente para ver. Foi aqui mesmo, no Lamas? O sujeito hesitou. Não. Lá na cidade. Naquela sinuca na Praça Tiradentes. Chicão colocou o taco sobre o feltro verde da mesa. Se você ganhou do Carne Frita, eu sou mico de circo. O falso adversário do Carne Frita olhou para Chicão como se fosse dizer alguma coisa, mas desistiu. O negro era muito grande, e por baixo daquela voz suave havia uma coisa muito má. Baixou os olhos e ficou passando o giz no taco. O relógio na parede do salão marcava 1h20. Está na hora da cobra fumar, pensou Chicão. Entrou no carro e voltou para a rua do edifício Deauville. Escolheu um local, longe dos postes de iluminação. Tirou do porta-luvas uma tira larga de pano que colocou em volta do pescoço. Enfiou o braço direito na tira. Saiu do carro. Bateu na porta de vidro do edifício. O porteiro Raimundo veio abrir a porta, demonstrando que o havia reconhecido. Tem uma mala no carro para a dona Luciana. Você podia me ajudar apanhando a mala para mim. Não posso tirar o braço da tipóia. Acho que quebrei. Fez uma careta de dor. Está doendo pra caralho. Daqui vou pro pronto-socorro, para os médicos fazerem uma radiografia. Raimundo seguiu Chicão até o carro. Está no banco de trás. Raimundo olhou a mala dentro do carro. É melhor você entrar para apanhar a mala. Com a mão esquerda, Chicão desajeitadamente abriu a porta do carro.
Se tivesse que ganhar a vida usando a mão esquerda, ia ter que ser um mendigo. Podia ser porteiro de edifício. Para ser porteiro basta ter um saco maior do que o do Papai Noel. Os dois riram. Raimundo teve vontade de avisar o negão de que a polícia andava atrás dele. Mas, para que se meter? Raimundo curvou-se e entrou no carro. Chicão entrou atrás dele. Jogando o seu corpo pesado sobre o frágil esqueleto de nordestino subnutrido do porteiro e agarrando-o fortemente pelo pescoço, Chicão imobilizou-o. Se alguém passasse por perto, naquele momento, não teria ouvido sequer um gemido, nem mesmo percebido algum movimento de sombras escuras se debatendo dentro do carro. O único ruído que se ouviu parecia o de um palito de picolé sendo quebrado. Eram os ossos do pescoço de Raimundo, sendo partidos pela mão do Chicão. A rua estava vazia, as janelas dos prédios apagadas. Chicão matara Raimundo em menos de 2 minutos, deixando o corpo do morto estendido no banco de trás do carro. Chicão pulou para o banco da frente e empreendeu a viagem que planejara para aquela madrugada. Uma parte da viagem poderia ser feita mais rapidamente por um trecho da estrada Rio-São Paulo, mas ele não queria correr o risco de ser parado por algum patrulheiro rodoviário numa inspeção de rotina. Assim, escolheu o trajeto mais longo, porém seguro. Encheu o tanque do carro num posto da Avenida Brasil. O homem do posto viu o morto deitado no banco e pensou que ele estivesse dormindo. Chicão passou por São João de Meriti, cidade onde morara tantos anos, seguindo para Ninópolis e dali para Mesquita. Em Mesquita, o carro morreu e demorou a pegar novamente. Em Nova Iguaçu, um pneu furou e deu um enorme trabalho trocá-lo com o motor ligado. Ao chegar a Queimados, Chicão parou na porta de um borracheiro com a intenção de consertar o pneu furado, mas preferiu seguir em frente. Era melhor que sua presença não fosse registrada naquelas vizinhanças. Chegou a Engenheiro Pedreira e logo viu o rio. Eram 4 da manhã. Parou o carro num enorme descampado deserto, em parte coberto por uma vegetação rasteira. Desligou os faróis, deixando o motor ligado. Quando sua vista se adaptou à escuridão, retirou o corpo do carro, jogando-o sobre um monte de capim. Apanhou a mala, colocando-a no chão do lado do cadáver. De dentro da mala tirou uma lanterna elétrica comprida, acendeu-a e enfiou-a na boca, prendendo-a entre os dentes. Queria ter as mãos livres para o trabalho que ia fazer. Retirou da mala uma machadinha, uma saca de lona reforçada com ilhoses de metal, uma corda e um pequeno saquinho de pano. Desnudou o cadáver, examinou-o para ver se encontrava alguma marca de nascença ou cicatriz. Nada descobrindo, cortou com a machadinha os dedos das mãos do morto, sem sentir a menor pena. O filho da puta estava lhe criando muitos problemas. Colocou os dedos, contando um a um, no pequeno saco de pano. Prudentemente recontou os dedos. Não queria perder um deles naquele local. Com os 10 dedos seguramente presos dentro do saquinho, Chicão guardou-os no bolso da calça. Tirou a camisa, colocou a saca de lona em volta do pescoço como se fosse um enorme guardanapo e ajoelhou-se ao lado do cadáver. Colocou o facho de luz da lanterna que mantinha preso entre os dentes sobre o rosto ossudo de Raimundo. Com aquela cara, aquele sujeito nunca ia ser ninguém na vida. Qual seria o lugar melhor para começar? Virou o corpo de rosto para o chão e começou a golpear com a machadinha a parte do pescoço logo abaixo do cabelo. Chicão nunca havia decepado a cabeça de ninguém e não esperava ter tanto trabalho para fazer uma coisa tão simples. O desgraçado, além de furar o pneu do carro e fazer a bateria cair, tinha o pescoço duro como pau-ferro. O rancor que sentia pelo morto fez aumentar a violência dos golpes. Uma pancada violenta, ao mesmo tempo em que decepava a cabeça, fê-la virar-se e Chicão viu, pela última vez, iluminado pelo facho da lanterna,
o rosto sujo de Raimundo, separado do tronco. Sujeitinho ordinário, tentou dizer Chicão, mas sua língua, presa pelo cabo da lanterna enfiado na boca, emitiu um som ininteligível que parecia o rosnar de um cão. Retirou a saca que usara como babador para não se sujar de sangue. Pegou a cabeça de Raimundo, enfiou dentro da saca, deixando-a ao lado da mala preta. Agarrou pelas pernas o corpo mutilado e arrastou-o até a beira do rio, empurrando-o para dentro d'água. O corpo boiou alguns segundos e afundou. Mas Chicão sabia que, com os gases que se formariam nos intestinos, o corpo voltaria à tona, em algum lugar. Apanhou na mala os halteres e a corda. Colocou os halteres dentro da saca de lona, junto com a cabeça decepada. A pilha da lanterna começava a fraquejar. Enfiou a corda nos ilhoses da saca, fechando-a com um nó forte. Esse nem o demônio desata, pensou, ao rodar a saca sobre a cabeça, arremessando-a no rio. Junto com o ruído da saca atingindo a água, a lanterna apagou de vez. Tirou a lanterna da boca e atirou-a também no rio. Na volta, pensou em espalhar os dedos pelas ruas, com intervalos de 5 quilômetros entre um dedo e outro. Mas lembrou-se da história de Joãozinho e Maria, jogando miolo de pão no caminho, e, sem saber bem por quê, preferiu ficar com os dedos do Raimundo no bolso. Depois de queimados, pegou a estrada Rio-São Paulo. Não tinha mais receio da patrulha rodoviária. O dia começava a raiar. Gostava de ver o nascer do sol. Na Itália, vira belas alvoradas, mas nenhuma tão bonita quanto as do seu país. Nenhuma tão bela quanto a daquele dia. Chicão parou numa oficina da estrada e mandou que um mecânico consertasse o carro. Chegou ao Rio depois das 11 da manhã. Ficou preso no trânsito, centro da cidade, em frente à Igreja da Candelária. Uma multidão cercava a igreja. — Que está havendo, seu guarda? — perguntou Chicão a um guarda que tentava organizar o trânsito. — Missa de 7º dia pela alma do major Rubens Vaz — disse o guarda. A missa estava sendo celebrada pelo cardeal Dom Jaime de Barras Câmara, auxiliado pelos bispos Dom Helder Câmara, Dom Jorge Marcos de Oliveira e Dom José Távora. Pelo número de carros oficiais, Chicão concluiu que a igreja deveria estar repleta de altas autoridades. A missa acabou. A multidão em torno da igreja aumentou. Um táxi, com um enorme alto-falante sobre a capota, colocou-se à frente da multidão, na Avenida Rio Branco. Uma voz dentro do carro bradava: — Como acontece com todos os brasileiros, meu coração está tomado pela tristeza e pela revolta. Brasileiros, não é possível haver democracia em nosso país enquanto esse velho ditador corrupto ocupar a presidência. Getúlio tem as mãos manchadas de sangue. Só uma revolução pode fazer retornar a decência, a dignidade, a honradez ao Brasil. Só uma revolução pode acabar com um mar de lama. Para vereador, votem em Wilson Leite Passos. Para deputado federal, Carlos Lacerda. Quem estava dentro do carro, discursando, era o próprio candidato a vereador. Chicão, em seu carro, cercado por uma multidão que engrossava a cada minuto, seguiu o táxi com o alto-falante, que se deslocava lentamente. Os gritos da multidão abafavam o discurso que vinha de dentro do táxi. Na Praça Marechal Floriano, em frente a um prédio onde ficava um escritório da UDN, a multidão parou, aumentando seus gritos. Subitamente, o clamor da multidão cessou. A atenção da turba, agora silenciosa, se voltara para a janela do primeiro andar, onde funcionava o escritório eleitoral de Wilson Leite Passos. Na janela estava um homem que todos conheciam. — Lacerda! Alguém gritou. Um brado que pareceu varar a praça de ponta a ponta.
Logo a multidão passou a gritar o nome de Lacerda, que, da janela, fazia com as duas mãos gestos pedindo o silêncio. Peço a todos que voltem para casa. Lacerda gritou, através de um alto-falantes. As desordens de rua apenas interessam aos oligarcas assassinos que estão no poder. Os gritos da multidão abafavam suas palavras. O hino nacional foi colocado no alto-falante, substituindo as palavras inaudíveis de Lacerda. Mas a sanha da multidão não cessou. Enfurecida, cercou um carro com propaganda do PTB, arrancando do volante um homem que dizia ser Aires de Castro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Em poucos minutos, o carro com propaganda do PTB foi incendiado. Ouviu-se o espolcar de granadas de gás lacrimejante. Logo, a praça foi invadida pela tropa de choque da Polícia Especial, que se destacava por seus bonés vermelhos e começou a dispersar a multidão com golpes de cacetetes. Um carro-tanque, vindo do quartel da PM da rua Evaristo da Veiga, entrou na praça atingindo os manifestantes com fortes jatos de água. Pessoas corriam protegendo os olhos do gás das bombas, caíam no chão, eram pisadas. Os policiais espancavam com violência todos os que estavam à sua frente. Gritos de pavor eram ouvidos. Presos eram arrastados para camburões estacionados na rua 13 de Maio. Quando terminou a ação policial, havia na praça, agora vazia, feridos estendidos no chão ou amparados por pessoas amedrontadas. Ouviam-se apenas gemidos e ordens bruscas proferidas pelos policiais. Chicão assistiu a tudo de dentro de seu carro estacionado na Avenida Rio Branco, sem ser incomodado. Vira coisas piores na guerra. O que estava acontecendo não lhe interessava nem o comovia. Todos os políticos eram corruptos, e aqueles que não eram ladrões, se é que existiam, eram mentirosos. E os imbecis que saíam às ruas para dar vivas aos políticos mereciam era aquilo mesmo, porrada nos cornos. Divertiu-se jogando pela janela do carro, no meio da correria de manifestantes e policiais, os dedos cortados de Raimundo. Os pedaços de dedos eram colocados sobre o indicador da mão direita de Chicão e impulsionados pelo polegar, como se fossem bolas de gude. Depois de tomar banho na casa de Zuleika, Chicão ligou para o escritório de Lomagno, conforme haviam combinado. — Está feito, doutor. Segui os planos. — Onde é que você está? — Na casa de uma amiga. — Onde? — Almirante Tamandaré. — Sai daí. Some da Zona Sul. Oportunamente eu te procurarei na academia. O presidente Vargas, acompanhado do deputado Danton Coelho, saiu do Rio às 15 para as 9 da manhã num avião da FAB, com destino a Belo Horizonte, para inaugurar a usina siderúrgica Mannesmann. Tudo está tranquilo, declarou à imprensa, no aeroporto, o ministro Tancredo Neves. Após a inauguração da usina, em almoço no Palácio da Liberdade, com o governador Juscelino Kubitschek, Vargas declarou que não permitiria que agentes da mentira levassem o país ao caos. Enquanto ele plantava usinas para a emancipação econômica do país, os seus adversários tentavam plantar a desordem nas ruas para escravizar o povo aos seus interesses escusos. Ele não pensava, nunca pensara, em renunciar. Era o presidente eleito e pretendia desempenhar seu mandato até o fim, nem mais um minuto. Um ato falho de quem sempre fora acusado de não querer largar o poder. Vargas deveria ter dito, nas circunstâncias, que pretendia desempenhar seu mandato até o fim, nem menos um minuto. Presidirei as eleições, disse o presidente encerrando seu discurso, assegurando a livre manifestação do direito do voto, oferecendo amplas garantias ao povo para escolher seus representantes, ao contrário do que propalam os agitadores e boateiros. Não considero o regime ameaçado. Os homens passam, o Brasil continua. Aproveitando-se dos incidentes da Cinelândia,
Os deputados da UDN ocuparam a tribuna da Câmara para acusar o governo. Mário Joper. O povo está nas ruas reclamando a punição dos criminosos, exigindo justiça. Temos agora, mais do que nunca, que exigir do presidente da República a renúncia do cargo que ele não soube honrar. Herbert Levy. A conclusão é certa e obrigatória. Não é necessária maior apuração dos fatos. A responsabilidade moral do presidente da República, esta é definitiva. Bilac Pinto. O presidente da República pode e deve ser denunciado como coautor do homicídio do Major Vaz. Tristão da Cunha. O presidente da República está moralmente impossibilitado de presidir esse inquérito, dadas as suspeitas que recaem sobre Sua Excelência e pessoas da sua família. Em condições muito menos graves do que as atuais, Pedro I abdicou e Deodoro renunciou. Afonso Arinos. A renúncia é a solução que afastará as possibilidades de subversão, anarquia e golpe. Na sala do delegado Ramos, este conversava com os comissários Matos e Pádua. É só dar um cacete nesse puto que ele abre o bico, disse Pádua. Nós não vamos fazer isso, disse Matos. O cara vai na sua casa para te matar e você me vem com esses escrúpulos idiotas? Não é somente a sua vida que foi ameaçada. Foi a vida de todos nós. Esse cara tem que servir de exemplo. Esses putos têm que saber que quem encosta um dedo na gente morre, que nem um cão danado. Não diz besteira, Pádua. Vê lá como fala comigo. A musculatura dos braços de Pádua entrou em convulsão. Ramos franzia a testa, como se estivesse preocupado com a áspera discussão entre Matos e Pádua. Na verdade, estava muito feliz. Odiava os dois comissários e gostaria que ambos, como num filme de cowboy, matassem um ao outro. Mas, infelizmente, Matos, com certeza, não estaria portando a arma dele. Que Pádua matasse Matos, então, devaneou Ramos. Pádua, eu não quero brigar com você. Não quero mesmo. Você é um idiota, suspirou Pádua. Não sei como ainda está vivo. Vamos ter que soltar o homem, disse Ramos. Há muito que o delegado esperava por uma situação como aquela, em que pudesse tomar uma decisão correta que levasse Pádua ao desespero e prejudicasse Matos, pelo menos teoricamente, pois o bandido que Matos prendera era, obviamente, perigoso. Ele está preso desde anteontem, continuou Ramos, sem nota de culpa. Aliás, esse sujeito não é o culpado de nada. Não houve, a rigor, nem mesmo invasão de domicílio, conforme o relato que o próprio Dr. Matos fez. O máximo que podemos fazer é enquadrá-lo por porte de arma e mandá-lo embora em seguida. Se for a julgamento, vai ser absolvido, ou receber uma multa de 200 cruzeiros, o que é mais provável, disse Pádua. A lei é para ser cumprida, disse Matos. Está bem, como vocês quiserem, concordou Pádua. Eu também não quero brigar com você, Matos. Pensando bem, você tem razão. Nós, policiais, temos que seguir a lei. Pádua fez um afago no braço de Matos. Você me desculpa? Eu também peço desculpas, disse Matos. O convívio com você vai acabar me fazendo ficar com o coração de manteiga, disse Pádua. Telefone para o senhor, Dr. Matos, disse o guarda entrando na sala. Quem é? Perguntou o comissário. Um tal de Lomagno. O comissário foi atender na portaria. Matos falando. Meu nome é Pedro Lomagno. Adiante? Gostaria de conversar com o senhor. Passe aqui no distrito amanhã. Estarei de serviço ao meio-dia. É urgente. Venha agora. Matos sentiu uma curta hesitação do outro lado. Estou, com problemas aqui na firma. Não sei a que horas estarei livre. O senhor pode vir aqui no meu escritório? É um assunto de seu interesse. Do nosso interesse. Matos se despediu de Pádua com um abraço. Tenho que sair. Abre o olho, rapaz, disse Pádua carinhosamente.
30 minutos depois, o comissário chegava ao escritório de Lomagno e Cia, na Avenida Graça-Aranha. A cidade estava tranquila. A única anormalidade era a presença, em quase todas as esquinas do centro, de carros abertos da Polícia Especial, lotados de homens de uniforme caqui e boné vermelho. Uma secretária conduziu o comissário à sala de Pedro Lomagno. Os dois homens se viam pela primeira vez. Matos, que adquirira como policial o hábito de olhar de maneira direta às pessoas, examinou o rosto, as roupas, o cabelo abundante fixo na cabeça com glostosa, o corpo atlético que o terno elegante não escondia, a mão forte de pálidos dedos longos do homem que casara com sua antiga namorada. Só não viu os olhos do outro, pois Lomagno fingia arrumar os papéis sobre a mesa. Sente-se, por favor, disse Lomagno, ainda arrumando os papéis. É mais alto do que eu. Tem todos os dentes. Boa saúde, pensou Matos. Nem sei como começar, disse Lomagno, sentando-se do outro lado da mesa. Lomagno havia ensaiado com Luciana a conversa que teria com o comissário, mas fora dominado por um súbito nervosismo que não conseguia controlar e que o outro certamente estaria notando. Sentia ódio e medo do policial sentado à sua frente. Sua frase inicial lhe parecia uma boa justificativa para sua insegurança. Não sei como começar, repetiu Lomagno. Matos continuou calado, observando o outro. Olhos verdes esquivos, não usa aliança de casado. Está incomodado com a minha presença. Não sabe como começar sua história porque vai mentir? Ou porque vai dizer a verdade? É sobre a minha mulher. Silêncio de Matos. Sobre Alice. Silêncio. Ela disse que foi procurá-lo. Silêncio. O que foi que ela lhe disse? Eu vim aqui para ouvir. É muito difícil para mim dizer o que tenho que dizer. Silêncio. Alice, quando estivera com ele, dissera palavras parecidas com aquelas, pensou Matos. Alice não anda bem, está doente, fazendo tratamento psiquiátrico. Silêncio. Ela me disse que foi procurá-lo e lhe disse que eu... Silêncio. Que eu era amante de Luciana Gomes Aguiar. Silêncio. Isso não passa de uma alucinação mórbida da minha mulher. Paulo era meu melhor amigo e espero que o senhor, que está investigando seu assassinato, encontre logo o culpado. Silêncio. Ela já esteve internada na Casa de Saúde Doutor Eiras. Silêncio. Eu não queria interná-la, mas o médico disse que era necessário. Podia me dar o nome e o endereço do médico? Tenho aqui o cartão dele. Lomagno apanhou um cartão sobre a mesa e estendeu-o para Matos, que o colocou no bolso sem ler. O senhor conhece o tenente Gregório? Como? O tenente Gregório, chefe da guarda pessoal do presidente. Não. Ora, pensou Lomagno aliviado. O tira supõe que o negro referido por Alice e pelo porteiro é o tal Gregório. Teve que se dominar para não demonstrar sua satisfação. O equívoco de Matos deu-lhe coragem para observar sem rebuços, pela primeira vez, o policial que o interrogava. O que uma mulher fina e elegante, de boa família, como Alice, vira naquele sujeito? Na verdade, Alice nunca fora uma pessoa de muito bom senso. Não conheço esse senhor pessoalmente, só de nome. Quem o conhecia bem era o Paulo. Parece que o tenente Gregório o ajudou a conseguir, a superar algumas dificuldades, burocráticas, sabe como é. Seja mais explícito. O senhor sabe como é o Brasil. Não sei, me diga. Se o senhor tivesse uma empresa de importação e exportação, saberia. Eu não tenho. Para se importar ou exportar qualquer coisa, é preciso uma licença da Secsim. Isso não é fácil de conseguir. Muitas vezes é necessária a colaboração de um amigo influente. O tenente Gregório ajudou Paulo a conseguir uma licença importante para a empresa dele, a Semtex.
na qual, aliás, eu tenho uma participação societária. Para fazer o Brasil crescer, os empresários precisam se humilhar pedindo favores. Gregório frequentava a casa de Paulo Gomes Aguiar? Não sei dizer. Sei que se encontraram algumas vezes. Existia entre eles um bom relacionamento. Eu não chamaria de amizade. Sim, creio que esse senhor frequentava a casa de Paulo, esporadicamente. Dona Luciana me disse que o marido costumava usar uns serviços de um pai de santo. Esse indivíduo teria ido à casa deles no dia em que Gomes Aguiar foi assassinado. É verdade. Paulo costumava consultar um macumbeiro. Sempre estranhei que uma pessoa inteligente como Paulo acreditasse nessas imposturas. Mas esse pai de santo é apenas um espertalhão que explora a crendice das pessoas. Não creio que seja capaz de cometer uma violência. O senhor o conhece? Estive uma vez no terreiro dele, em Caxias, com o Paulo. Pura curiosidade. O senhor podia me dar o endereço desse terreiro? Infelizmente eu não sei. Nem mesmo sei como lhe dar informações corretas sobre o local. Mas posso levá-lo lá. Acho que chegando em Caxias, acabo descobrindo o terreiro. Me lembro de uma birosca, coisas assim que poderão me orientar. Amanhã seria possível? Creio que sim. Ao sair do escritório de Lomagno, o estômago de Matos doía fortemente. Ele tinha médico marcado para aquela tarde. Da Leiteira Mineira, na rua São José, em frente à Galeria Cruzeiro, Matos telefonou para o médico desmarcando a consulta. Tomou meio litro de leite e foi pegar um bonde no tabuleiro da Baiana. Há anos que esses bondes não iam mais até a galeria. No bonde, a caminho da Casa de Saúde Dr. Eiras, o comissário pensava na entrevista que tivera momentos antes. Lomagno, no início, estava muito perturbado. No fim, muito tranquilo. Acostumara-se com a mentira que dizia ou com a verdade? A história do macumbeiro talvez fosse verdadeira, e também o que Lomagno lhe dissera sobre Alice. Essa reflexão fazia-lhe doer o estômago e o coração. Prejudicava-lhe o raciocínio. Impedia que o Tira pensasse com clareza no papel do Gregório, ainda era cedo, do misterioso homem negro. Alice doente mental. Ele não percebera isso quando haviam estado juntos. Como uma pessoa tão bonita podia ser doente? Não, ele não teria sua lucidez prejudicada por dúvidas impertinentes. O negro era o Gregório. Cada vez tinha mais certeza disso. O F de Fortunato gravado no anel de ouro. Então ele, que gostava de repetir a máxima de Diderot, de que o ceticismo era o primeiro passo em direção à verdade, estava agora cheio de certezas? Novamente a doença de Alice. Alice. Lembrou-se da irmã de sua mãe, que não era boa da cabeça, contando para ele. Quando fora mesmo, que vira um escarro na calçada e quedara-se, repetindo mentalmente, lambo ou não lambo. Sabendo que na história da sua família havia vários loucos, considerava possível sofrer, também ele, um surto psicótico. Possível, mas não provável. De qualquer maneira, esperava não vir a ter um impulso incoercível de lamber o catarro de alguém na calçada. Arnoldo Coelho, o psiquiatra de Alice, trabalhara algum tempo no manicômio judiciário e recebeu o comissário atenciosamente. Todavia, somente concordou em falar sobre sua cliente quando Matos, após esclarecer que investigava um homicídio, lhe garantiu que as informações por ele fornecidas teriam seu sigilo assegurado. Ela sofre de psicose maníaco-depressiva. O senhor pode me dar mais detalhes sobre a doença? Fauret chamou de loucura circular, Bailarger de psicose de dupla forma, Daly de loucura de formas alternadas, Magnan de psicose intermitente, Kalban de versânia típica circular. Kraepelin foi o primeiro a usar a terminologia psicose maníaco-depressiva. Kressmer. Doutor,
Não aguento mais ouvir falar nesses alemães cujos nomes começam com K. Na escola de polícia estudei psicologia judiciária, psiquiatria jurídica, medicina legal, antropologia criminal. Isso poderia ter me matado. Riram. Seu professor foi o Alves Garcia? Antes fosse. Não tive essa sorte. Doutor, fale-me de Alice. Quando está essa fase maníaca, ela tem uma necessidade irreprimível de movimento? É irônica, mordaz mesmo. Tem ideias delirantes com associações muito rápidas? Escreve compulsivamente páginas e páginas no seu diário. Comporta-se prodicamente. Certa ocasião deu-me um relógio de ouro, um Vacheron Constantin. Devolvi o relógio, é claro. Ela escreve um diário? Sim, mas não li. Na frase depressiva, fica muito apática. Uma vez chegou ao estupor. Foi quando tivemos que interná-la. Não há remédios? Sim, existem remédios. A psicose maníaca depressiva é curável, mas nem todos os pacientes têm a mesma resposta positiva. Alice é um caso, digamos, mais difícil. Ela é muito inteligente, como, aliás, ocorre com muitos desses psicóticos, e está colaborando bastante. Sempre que vem ao hospital, Alice sabe quando está tendo um surto. Eu lhe digo, mostra-me a língua. Se mostra a língua, ela está na fase maníaca. Se não mostra, está na fase depressiva. Ela tem alucinações? Não. Digamos que tem ilusões, nos momentos mais agudos dos surtos. Alucinação é a percepção sem objeto. Ilusão, a percepção deformada do objeto. Que tipo de ilusões? Algumas concepções persecutórias, transitórias e epifenomênicas. Pela manhã, quando o presidente estava em Belo Horizonte, o general Zenóbio conferenciou longamente com o general Caiado de Castro, no Palácio do Catete. Os principais assuntos examinados foram os distúrbios da Praça Marechal Floriano, a Assembleia dos Militares do Clube da Aeronáutica e o interrogatório do Tenente Gregório no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. À tarde, o ministro da Guerra, Zenóbio, promoveu uma reunião com 63 generais que serviam na capital, entre eles o general Estilac Leal, que viera de São Paulo especialmente para aquele encontro. Nenhum general quis prestar declarações à imprensa depois da reunião. Mais tarde, cerca de 7 da noite, seria distribuída uma nota. Na reunião de hoje, presentes todos os oficiais generais em serviço nessa capital e o senhor general de exército comandante da Zona Militar Central, Estilac Leal, e seu chefe de Estado-Maior, general Floriano Keller, foi reafirmada a seguinte posição, ontem, por altas patentes das Forças Armadas. Preservar o propósito de apurar o fato criminoso que culminou no assassínio do major aviador Rubens Florentino Vaz. Efetuar o julgamento dos criminosos pela justiça. E, outro sim, manter-se, em qualquer eventualidade que possa sobrevir, dentro das prescrições impostas pela Constituição Federal. Gregório fora interrogado no Galeão durante 8 horas. Os principais interrogadores haviam sido o delegado Pastor, o promotor Cordeiro Guerra e o coronel Adil, presentes vários oficiais da aeronáutica. Gregório dissera que dispunha de 80 homens da guarda pessoal, cada um ganhando 5.000 cruzeiros mensais. Ele ganhava 10.000. A despesa mensal da guarda se elevava a 500.000 cruzeiros. Estava dormindo quando foi informado do atentado por um telefonema. Não lhe deu a menor importância e voltara a dormir. No dia seguinte, soube maiores detalhes. Supôs tratar-se de um caso pessoal e não político. Nunca lhe passou pela mente que um dos seus homens estivesse envolvido. Por isso, não levou o fato ao conhecimento do chefe da nação ou do general Caiado de Castro. Mais tarde recebera com surpresa a notícia de que Climério estaria envolvido no atentado. No fim do interrogatório, Gregório sentira-se mal. Levado sob forte escolta para o hospital do Galeão, os médicos militares constataram que seu estado de saúde era bom.
Naquela noite, Pedro Lomagno, ao chegar ao edifício da Ville, teve a porta da rua aberta por um novo porteiro. Por favor, carvalheiro, a quem o senhor vai visitar? Você é novo aqui? Trabalho na garagem. Estou substituindo o Raimundo. Dona Luciana Gomes Aguiar está me esperando. Sou Pedro Lomagno. Luciana abriu a porta com um cálice de champanhe na mão. Abraçou Lomagno com força, mordendo sua orelha. Lomagno afastou o rosto. Há quanto tempo você está bebendo? Estou me sentindo tão feliz, tão feliz. Acho que só me senti feliz assim quando tinha 6 anos de idade. Lembra que eu te contei isso? Na época em que minha mãe me deu aquela boneca. Eu te contei isso? Eu não queria usar um aparelho nos dentes. Contou. Há quanto tempo você está bebendo? Desde a hora em que você me telefonou dizendo que o Tira pensara que o negro... Mas não foi por isso. Estou feliz porque eu te amo. Luciana pegou a garrafa e encheu 2 taças. Estavam na ampla sala de estar do apartamento do Deauville. É melhor você parar um pouco. Está dando tudo certo, meu amor. Você não se sente mais livre? Cada vez mais livre? Ah, esqueci de Alice. Coitadinho de você, meu benzinho, tendo esse peso nas costas. Lomagno tirou a taça da mão de Luciana. Para um pouco. Vamos tirar também Alice da nossa frente. De qualquer forma, uma doida como ela não vai fazer falta. Você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes. Eu quero ser feliz. Não chore, Luciana. Meu pai não gostava de mim. Minha mãe não gostava de mim. Nenhum filho gosta dos pais. Foi isso mesmo que eu quis dizer. Me dá essa garrafa. Existem venenos. Me dá a garrafa. Luciana segurou a garrafa com força. Seu rosto estava transtornado. Malucos se atiram debaixo do trem, se jogam da janela, tomam formicida, ateiam fogo às vestes, se enforcam, cortam os pulsos, dão um tiro na cabeça. Por que Alice não faz nada disso? Você ainda me ama? Prova, anda, me fode. Mata a Alice, me fode antes, agora. A garrafa escapou das mãos de Luciana, espatifando-se no chão. Lomagno pegou-a no colo e carregou-a, caminhando lentamente, subindo com cuidado as escadas para o quarto que ficava no andar de cima. Antes de chegar ao quarto, Luciana adormecera. Lomagno deitou-a na cama. Por alguns momentos ficou olhando a amante, como se ela fosse uma desconhecida. Deixando acesa a luz do abajur, Lomagno saiu do quarto e andou, curioso, pelo amplo apartamento. Os cômodos antes ocupados pela criadagem estavam vazios. Nenhum dos empregados dormia mais no apartamento. Não quero ninguém me vigiando, dissera Luciana. Afinal, Lomagno parou, pensativo, num quarto que fora planejado originalmente para abrigar uma criança e que agora servia como depósito de guardados. Abriu a janela e deixou entrar uma brisa fresca que vinha do mar. Um bom lugar para instalar uma pushing ball, pensou. De madrugada, o comissário Pádua entrou no xadrez do distrito. Ibrahim Assad, ele gritou. Assad aproximou-se das grades. Você vai ser solto, disse Pádua. A essa hora da noite? Teu habeas corpus acabou de ser entregue. No distrito, naquele momento, estavam de serviço apenas Pádua, o investigador Murilo, que há anos trabalhava com o comissário, e o guarda da portaria. Pádua, acompanhado de Murilo, levou Assad para a sala vazia da roubos e furtos. Onde é que está meu advogado? Não tem nenhum advogado. Porra de habeas corpus nenhum. Eu vou acabar com você, disse Pádua. Mas se você disser por que queria matar o comissário Matos, eu posso poupá-lo. O senhor me desculpe, mas eu não posso dizer, doutor Pádua. A tranquilidade do preso impressionou o comissário. Não pode dizer por quê. Isso me desmoralizaria, doutor. Tem um nome a zelar. Ibrahim? Isso é lá um nome a zelar? Murilo riu. Porém, Pádua manteve-se sério. Aquele sujeito não era nenhum bunda suja, pé de chinelo.
Precisamente. O doutor entende essas coisas. Sou mais conhecido pelo meu apelido. Turco Velho. O Turco Velho? Disse Murilo com admiração. Bem que eu desconfiei de alguma coisa, quando vi a sua carteira de identidade, disse Pádua. O Turco Velho. Eu sempre quis conhecer você, Turco Velho. Ainda bem que o senhor ouviu falar de mim, então deve saber que não é possível atender seu pedido, doutor. Nunca traí aqueles que confiam em mim. Não posso, não consigo. Mesmo se quisesse, não conseguiria trair. E eu não quero. Por favor, não perca o seu tempo. Você também entende que tem de morrer para servir de exemplo? Compreendo, doutor. Sei como é a vida, disse o Turco Velho estoicamente. Estava escrito que eu ia morrer no dia em que nasci. Você já matou um monte de gente. Como é mais rápido e sem dor? Em cima, da nuca, apoiando o cano com firmeza. O que os antigos chamavam de tiro de misericórdia. Está bom. Vamos tomar um cafezinho? O senhor pode me fazer um favor? Faço. Qual é? Ligar para minha mãe e dizer para ela ir apanhar uma escritura no tabelião de Caxambu. Comprei uma casinha para ela e a velha ainda não sabe. Era para dar de aniversário dela, depois de amanhã. Me dá o telefone que eu ligo. Obrigado, doutor. O Turco Velho sabia que Pádua cumpriria sua promessa. Os três tomaram café de uma garrafa térmica, em silêncio. Depois saíram de carro.